Entra, Joe. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Igreja amada do Senhor, mais uma noite juntos, noite do Espírito Santo. Eu gosto muito desse título, porque quando nós falamos noite do Espírito Santo, você remete a Ele que vai dirigir, né? E é Ele mesmo que pode todas as coisas. Como está você? Como está a tua família? Eu creio que o Senhor tem guardado a tua casa, a tua vida. Independente daquilo que estiver acontecendo, o Senhor é conosco. Amém? Em todo tempo, o Senhor é conosco e Ele é bom em todo tempo Ele é bom. Então, enquanto nós atrasamos um pouquinho para iniciar, mas enquanto nós vamos iniciando, vamos estar orando, as pessoas estão entrando ainda, né? Nós ainda não estamos conseguindo ver as pessoas que estão entrando, né, na live, está com delay aqui para a gente, mas seja bem-vindo, que você possa, junto, né, comigo, com o Hilário, buscar a presença do Senhor, que é tão tremenda nessa noite. Eu queria orar para iniciar. Se você puder fechar os teus olhos, vamos orar pedindo a presença do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti essa noite. Ô, Espírito Santo. Como diz no título, Noite do Espírito Santo. Senhor, que não sejamos nós, Pai, falando a Tua igreja, mas seja o Teu Espírito Santo, que juntos nós possamos receber uma porção maior da Tua presença nessa noite. Enche-nos, Pai. Seja conosco, que o Teu coração, Senhor, possa ser tocado pela nossa canção, Senhor, pela nossa oração, Senhor, que a Tua palavra se derrame sobre as nossas vidas e nós possamos entender, não somente com a mente, mas nosso espírito, Senhor. Que a Tua palavra venha, Senhor, a ser rema nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é bom, né? Deus é bom em todo tempo. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Só Ele é digno da nossa adoração. O Espírito Santo tremendo, que enche as nossas vidas e que nos faz estarmos de pé só por Ele, para Ele, e por Ele são todas as coisas. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande. De um rei em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz
trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por geração Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é seu, pois eu te louvor, eu cantarei quão grande é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Deus. Aleluia. O Hilário vai estar trazendo a palavra nessa noite. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu tirar o microfone daqui, vai ficar melhor, né? Então, é uma alegria para a gente poder compartilhar nessa noite, né, uma palavra do Espírito Santo. Eu queria que você estivesse, não sei se você pode nesse momento, você que está em casa, né, ou de repente está no carro. No carro eu não vou pedir para fechar os olhos, que não dá, né? Ou você está em casa e de repente está num lugar confortável, você pode fechar os olhos. Eu quero fazer mais uma oração, pedindo que o Senhor esteja falando conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, nosso Defensor, nosso Ajudador, Espírito Santo que nos acompanha, que fala conosco, que nos ensina, que nos alerta todos os dias. Fala conosco nessa noite. Fala comigo, fala com meu irmão que está em casa, fala com essa pessoa que de repente está entrando nessa live, de repente nunca entrou numa igreja, de repente nunca visitou uma igreja, pela primeira vez está hoje ouvindo a palavra de Deus, ou de repente essa pessoa está nos visitando pela primeira vez, que o Espírito Santo possa falar com cada um que está entrando aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra de João 14, 26, que diz assim: mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar e tudo vos o que tenho dito. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, que diz respeito a nós como templo do Espírito Santo. É interessante que os planos de Deus para o homem, ele não foi um plano qualquer. Deus, ele teve e tem um plano muito especial para nós. O plano que Deus tem para nós é algo assim, fora do comum, fora do normal. Muitas vezes nós não conseguimos entender. O plano de Deus não foi simplesmente populacional, né? Mas foi um plano a mais do que isso. O plano de Deus foi para que você dominasse sobre todas as coisas, para que eu dominasse sobre todas as coisas.
O plano de Deus era para que eu e você morasse num jardim de delícias, usufruísse do bom e do melhor. O plano de Deus era que Ele tivesse comunhão conosco, que Ele falasse comigo, falasse com você, face a face. Esse era o plano de Deus. E, para a gente entender um pouquinho sobre o que eu quero falar nessa noite, a gente vai compartilhar um pouquinho, lembrar um pouquinho de Gênesis, do início lá de todas as coisas, onde fala assim, Gênesis capítulo 1, versículo 26, o A de 26. Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa, o quê? Semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É interessante essa palavra, ela me chamou a atenção porque o Senhor, Deus Pai, no início de todas as coisas, quando Ele falou essa palavra, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quando Ele teve esse projeto, eu creio que Ele já veio muito cuidadoso com isso, com a experiência que Ele teve com Lúcifer. Todos nós sabemos quem foi Lúcifer. Lúcifer foi um anjo de luz, um anjo criado por Deus, um querubim. Ele estava ali, digamos assim, em altos lugares, né? Tinha um lugar muito elevado no céu. Ele sobressaía sobre todos os anjos. Ele foi criado com um objetivo. Mas nós sabemos que esse Lúcifer, esse anjo, ele usurpou e ser igual a Deus. E ele, porque ele usurpou e ser igual a Deus? Porque um dia ele passou no coração dele, estar nos céus, sendo adorado por todos, né? A palavra de Deus fala que esse anjo, ele teve uma queda. De Lúcifer, um anjo de luz, ele passou a ser o quê? Satanás. Satanás significa caído, usurpador, o acusador. Então, aquele que foi criado com o objetivo, né, ele teve essa queda, porque ele deixou entrar no coração algo que não era favorável. E é interessante quando fala assim, quando Deus falou assim, façamos a nossa imagem e semelhança, eu vejo ali um cuidado já de Deus com a experiência que ele teve com Lúcifer. Então, quando ele fala assim, façamos a nossa imagem, o que significa a imagem? A imagem significa reprodução ou imitação da própria pessoa. Essa imagem de Gênesis não é uma imagem relacionada somente à fisionomia física, mas ela é relacionada ao caráter de Deus. Deus criou o homem perfeito, Deus recriou, reproduziu o caráter de Deus no homem. Porque a palavra de Deus fala que Deus, ele fez o homem no jardim do Éden perfeito, né? Então, quando Deus fez o homem era para ser o quê? O projeto de Deus para o homem era que o homem fosse perfeito, né? Então, por que perfeito? Porque Deus reproduziu a imagem de Deus no homem. Então, ele teve ali o caráter de Deus reproduzido nele, né? E a semelhança, o que significa a semelhança? A semelhança, ela significa algo parecido, mas não é igual. Ela não pode ser igual a Deus. Lembra que eu falei que Lúcifer ousou em ser igual a Deus? Nem mesmo Jesus ousou ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6, se você ler na Bíblia lá, você vai ler e vai ver que Jesus, ele viveu como homem, mas em momento algum ele usurpou da posição que ele tinha como Jesus, como Deus. Ele viveu como homem, nem mesmo ele viveu como Deus. Então, queridos, a semelhança, ela pode significar alguém da mesma espécie ou natureza. Essa natureza não é somente uma natureza física, mas ela pode ser o quê? As faculdades de Deus, do espírito e da alma de Deus. O que poderia ser isso? O modo de pensar, né? Nós pensamos parecido com Deus, nós agimos parecido com Deus, nós julgamos, nós amamos parecido com Deus, mas nós não temos a capacidade de amar como Deus ama, agir como Deus agiu, pensar como Deus pensa, porque Deus é perfeito. Então nós podemos ser semelhantes nessa coisa, nas faculdades do espírito e da alma de Deus. Mas o projeto de Deus, de imagem, era que nós fôssemos igual a Deus.
Tremendo, né? Então, essa imagem, ela foi reproduzida. Mas o que aconteceu? Nós sabemos que o anjo caído, Lúcifer, aquele que se tornou Satanás, usurpador, ele não desistiu. Ele teve um trabalho a longo prazo, desde Gênesis até o Novo Testamento, até a vinda de Jesus. Nós vemos um trabalho que ele não desistiu. Trabalhou diariamente para confundir o homem, para ludibriar o homem, para usurpar o homem, confundir o homem. Esse foi o trabalho de Satanás. E o que eu digo? Conseguiu ou não conseguiu? Conseguiu, né? Ele conseguiu enganar o homem. Romanos capítulo 3, 23 diz assim, que todos pecaram. Se todos pecaram, aquele projeto de perfeição de Deus, de recriar ali no homem a imagem de Deus, o caráter de Deus, foi o quê? Danificado. Então todos pecaram. E a palavra de Deus fala também, ali, sem exceção, todos. E o que carecem? O que todos que pecaram carecem? Segundo Romanos capítulo 3, 23, todos carecem da glória de Deus. Você carece da glória de Deus? Diga assim, eu careço da glória de Deus. E o homem com sua vaidade, pretensão de superioridade, ele se deixou ser enganado. Mas Deus, queridos, como Pai, ele não desistiu. É interessante que eu vejo assim que Deus, ele não agiu no homem como um juiz, como um ditador, como um general, como um tirano. Não. Deus, ele agiu como Pai, como ele sempre foi. Deus é teu Pai. Diga assim, o meu Pai mora nas alturas. Amém? Então, olha só que tremendo isso. O projeto de Deus, que era de restaurar o caráter, fazer com que o homem tivesse a imagem de Deus no caráter, foi danificado através de Satanás. Mas, em João capítulo 3, 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E aí, queridos, quando o diabo achou que tinha ganhado, Deus não somente faz você, o homem, o pó da terra, e não somente sopra o fôlego de vida. Lá em Gênesis fala que Deus fez o homem e soprou o fôlego de vida. E fez com que o homem se tornasse o quê? Alma vivente. Então, você não só se tornou uma alma vivente, mas você, através da pessoa de Jesus, se tornou o templo do Espírito Santo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Você se tornou o templo do Espírito Santo. Eu me tornei o templo do Espírito Santo. Então, aquele projeto que o diabo achou que tinha ganhado, que tinha manchado, que fez com que todos pecassem, ele esqueceu que nós carecemos da glória de Deus, ele esqueceu que Deus é Pai. E que Deus veio para nos transformar, nos fazer em templo do Espírito Santo. Olha só, vamos voltar ali para João 14, 26, diz assim, mas aquele Consolador, queridos, não só você se transformou num templo, mas como você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E olha só, Deus não só te fez um templo, mas Ele colocou alguém para caminhar com você, caminhar comigo, para nos consolar, para nos orientar. Olha só que tremendo, João 14, 26, a gente não para pensar, mas diz assim, mas aquele Consolador, queridos, a palavra grega usada para Consolador se chama Paracletos. O que significa? Significa pessoa chamada para acompanhar. O Espírito Santo, como um Consolador, é o nosso ajudante, o nosso conselheiro, o nosso defensor. Ele veio para nos acompanhar. Então, tremendo. Então, assim, João 14, 26, ele não só veio também como Consolador, mas ele fala assim, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. E pode ter certeza que o que o Espírito Santo ensina é totalmente ao contrário daquilo que o diabo fala de você. O Espírito Santo sempre vai te ensinar para te orientar os caminhos em que você deve andar. Que são caminhos de paz, caminhos de conquista, caminhos de vitórias, e não o caminho de mal, o caminho do mal. Olha só, e ele fala ainda aqui que e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho o quê? Dito, ensinado. Então, queridos, tudo
tudo aquilo que você lê na palavra de Deus, e muitas vezes você esquece, o Espírito Santo tem essa função, essa missão, esse papel de fazer com que você lembre. Tem uma hora que você está andando, de repente você sofre, assim, tem uma opressão. Aí você não lembra daquela palavra que diz na Bíblia lá, o diabo anda até o derredor. Se eu não me engano, lembra que acho que é 1 Pedro 5,8, né? Que o diabo anda ao nosso derredor, mas que o Espírito Santo anda ao nosso redor, nos protegendo. Então, o Espírito Santo vai começar a fazer você lembrar, não tenha medo. Ele está ao teu derredor, mas os anjos estão ao teu redor. Eu estou junto com você. Então, o Espírito Santo ele começa a lembrar a gente disso. Então, queridos, eu queria que você desse um glória a Deus onde você está, por você ser esse templo do Espírito Santo, por você ser reprojetado por Deus. Quando o diabo achou que tinha vencido, o Deus foi lá, não só te formou, ou deixou você sendo uma alma vivente, mas ele te transformou num templo, muito mais do que o diabo achou que Deus ia fazer através na tua vida e na minha vida. Amém? Eu quero falar 3 coisas, quero compartilhar rapidinho, né, com vocês aqui 3 coisas. Por que você se tornou o templo do Espírito Santo? Eu vou colocar meu óculos aqui, enxergar melhor um pouquinho. Por que você se tornou o templo do Espírito Santo? Por que eu me tornei o templo do Espírito Santo? Por que Deus veio com esse projeto de fazer com que as pessoas ali em João 3,16 aceitassem Jesus e se tornassem o templo do Espírito Santo? Queridos, no Velho Testamento, a ideia de se purificar, no Velho Testamento, aquela coisa de você pedir perdão, de você se purificar, era muito difícil. A palavra de Deus fala, e alguns estudos que a gente vê, existia ali o templo, existia o santo dos santos, existia um véu que separava, até o bispo e o Jean estão trazendo bastante ensino sobre isso. Existia ali o santo lugar, onde Deus habitava, onde era um lugar consagrado, um lugar santo. E uma vez por ano o sumo sacerdote, ele entrava naquele lugar para levar o pecado dos homens a Deus, para que Deus os perdoasse. Então, você veja assim, a distância que ficou entre Deus e o homem. De repente, aquele projeto que Deus tinha de você não só ser a imagem de Deus, não só dominar sobre todas as coisas, né? Não só populacionar a terra, digamos assim, né? Mas Deus, aquele projeto que Deus tinha de comunhão, de falar com você, estava ficando longe demais. E eu creio que Deus olhava para tudo isso e se entristecia com tudo isso. E não se falando de pessoas, que naquele tempo existia muitas pessoas, principalmente falando ali dos judeus, dos israelitas, que a gente vê, né? Eram pessoas que sofriam, eram pessoas que tinham enfermidades, eram excluídas pela sociedade, eram excluídas pela própria família, tinham que morar em cavernas, não tinham como se achegar a Deus para pedir, porque aquele tempo se requeria uma oferta, além de você levar, né, os pecados a Deus, tinha que fazer uma oferta, aquelas pessoas não tinham muitas vezes o que ofertar para aquele evento acontecesse. Desde que, quando eu falo do tanque de Betesda, era cheio aquele tanque de gente, né, ali buscando milagres, porque era o único jeito deles receber milagre de Deus. Então a distância entre o homem e Deus estava muito longe, mas aquilo não estava passando desapercebido aos olhos de Deus. E qual que é a primeira coisa que fez com que você se tornasse um escolhido, se tornasse um templo do Espírito Santo? Como eu já falei, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que aquele que aceitar Jesus, né, se torne o quê? Filho de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E João capítulo 1, versículo 11, 12 diz assim também, queridos. Olha só, com todo esse sofrimento que essas pessoas tinham, com toda essa opressão que eles passavam ali, ainda João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, mas todo quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem o quê? Feito filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Interessante que aquelas pessoas sofriam, aí Jesus vem, mas a palavra de Deus fala que muitos ainda o rejeitaram.
Muitos ainda não aceitaram. Então, porque essas pessoas não aceitaram, Jesus estendeu o leque para todo mundo. Jesus estendeu o leque para mim, estendeu o leque para você, e nos deu o poder de nos tornarmos o quê? Filhos de Deus. Por adoção, através da pessoa de Jesus, nós nos tornamos hoje filhos de Deus. A tua decisão, queridos, de caminhar com Cristo, é que te fez o quê? Templo do Espírito Santo. Você pode falar assim: a minha decisão de andar com Cristo é que me fez, que me tornou o templo do Espírito Santo. Infelizmente, queridos, ali a palavra de Deus fala que Jesus veio para muitos, mas muitos não o receberam. E hoje a gente vê, não é diferente. Hoje nós vemos um monte de gente que não querem aceitar Jesus, que não querem compromisso, que não querem andar com Deus, que ainda não aconteceu essa revelação da salvação no coração de muitas pessoas. Eles acham que Jesus morreu na cruz simplesmente para se cumprir ali um propósito, uma religião, mas eles não entenderam ainda a profundidade de tudo isso. Mas para mim, para você que foi revelada essa palavra, nós hoje nos tornamos templo do Espírito Santo. Primeira coisa, porque nós tomamos a decisão de andar com Cristo. Segunda coisa, porque você se tornou um templo do Espírito Santo, olha só. Primeiro, porque você é a imagem de Deus reproduzida. Você faz parte de um plano de Deus. Diga assim: eu faço parte de um plano de Deus. Olha só, em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu. Sabe o que significa elegeu? Significa escolhido. Então, assim como também você foi escolhido nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E essa palavra santos, o que quer dizer santo? Santo quer dizer separado. Em hebraico significa puro. Então Deus, ele te fez o quê? Puro. Porque você é o quê? A imagem dele é reproduzida. Então ele está te fazendo você voltar naquela forma original. Ele está me fazendo voltar naquela forma original da pureza. E é por isso que nós nos tornamos templo. Mas o diabo, o acusador, o anjo caído, ele sempre vai dizer que você não é o quê? Santo. Eu até queria ler Apocalipse, vou pedir para a Odisseia ler Apocalipse para mim aqui, capítulo 12, Odisseia, faz o favor para mim. Do 7 em diante, do 7 até 11. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Criador, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu... Oi? Até 11? Então, só finalizando. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Glória a Deus, queridos. Olha só que palavra tremenda, né? O que eu falei para vocês em relação a Lúcifer, ao acusador, ele já caiu por terra. E essa palavra nos confirma isso, né? Que ele já caiu por terra. Agora, por trás de tudo isso que aconteceu, se revelou o quê? A salvação em Jesus Cristo. Até então, essa salvação estava encoberta. Essa salvação ela não estava sendo revelada, mas quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, ele levou todos os nossos pecados ali, e ele, com preço de sangue, ele pagou
essa dívida que nós tínhamos. E assim ele fez com que o acusador calasse a boca e que ele fosse julgado e que hoje eu e você tivéssemos esse acesso da salvação em Cristo Jesus. Tremendo isso, né? Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos feitura. Segunda coisa que eu falei, por que você é um templo do Espírito Santo? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Uma palavra que me chamou a atenção aqui, feitura. O que significa isso? Obra-prima. Você foi uma obra-prima de Deus. E sabe o que significa obra-prima? Obra-prima significa a mais bela das obras. Obra-prima significa a mais bela das obras. É aquela mestra, é aquela que é usada como referência. Uau. Tremendo, hein? Então eu posso dizer para vocês isso aí, que você é a mais bela das obras, né? E que você também é uma referência. Amém? Então nós fomos escolhidos para esse projeto, esse projeto de ser o que? Referência, né? Então por que você é templo do Espírito Santo? Primeiro, porque Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele te fez santo, Ele te fez santo, Ele te fez um separado, Ele fez com que você se torne o quê? Puro de novo. Ele calou a boca de Satanás por tua causa, por minha causa. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele nos fez o quê? Feitura, obra-prima. Ele nos fez o quê? Referência. Ele nos fez com que nós nos tornássemos hoje uma bela obra, uma das mais belas obras. Tremendo isso, querido. Então, assim, a segunda coisa é isso que nos faz ser o quê? O templo do Espírito Santo. Terceira e última coisa que nos faz ser o templo do Espírito Santo. 2 Coríntios 5,17. Vou abrir 2 Coríntios 5,17 aqui. Eu quero compartilhar essa palavra. Não, aqui tem, já falou. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez nova. Essa nova criatura me levou a ser um templo do Espírito Santo. Agora, queridos, templo físico, o templo em que Deus habitava, ele tinha que ser o quê? Um templo puro, um templo consagrado. Então isso, nós também, quando nos tornamos templo, nós também temos que ser o quê? Puro, consagrados. Então a pergunta é, todos podem ser templo do Espírito Santo? Todos podem, mas nem todos são templos do Espírito Santo. Não é verdade? Todos podem ser templos do Espírito Santo, mas nem todos são ainda templos do Espírito Santo. Por quê? Porque ser templo do Espírito Santo nos traz o quê? Responsabilidades. E a primeira coisa para você se tornar um templo do Espírito Santo, nós temos que declarar: Jesus. A revelação da salvação já aconteceu através da pessoa de Jesus. Então, a primeira coisa que nós aceitamos é Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E depois que nós fomos batizados, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então, você de repente hoje está na sua casa, de repente você está ouvindo essa palavra, ou vai ouvir essa palavra ainda, você pode pensar assim: poxa, mas como é que eu faço? Eu preciso ser esse templo, eu preciso adquirir essa salvação para mim, eu preciso estar com a pessoa de Jesus, eu preciso caminhar com Jesus. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz que se com tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus é o Senhor, então será o quê? Salvo. Então basta você fazer essa palavra. Procura Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Você vai ler ali fala sobre essa oração que você faz. Você declara Jesus na sua vida. E no final a gente vai fazer uma oração também que você pode estar orando junto conosco, né? Eu queria que você... Existe outra coisa também, nessa questão de responsabilidade. Como cristão, como templo do Espírito Santo, a palavra de Deus fala assim que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia o quê? Da redenção. No dia da redenção. 1 Coríntios 6,18, eu quero ler essa parte aqui. 1 Coríntios 6,18 é um versículo que eu quero ler.
diz assim: fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Queridos, olha, fala no 19: caso não sabeis que sois vós corpo e santuário do Espírito Santo, e que está em vós, e que tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, queridos, fugir da impureza. Fugir da impureza. Impureza é tudo aquilo que está resumido ao pecado, né? Tudo aquilo que se resume ao pecado. Então, para que nós possamos assumir essa responsabilidade de templo do Espírito Santo, é fazer com que a gente assuma, né, uma posição de homem de Deus, de mulher de Deus, de santo, de ser separado, de puro, né, diante de Deus. Porque não é simplesmente só aceitar Jesus também, né, e viver uma vida normal como eu vivia antes. Não, nós nos tornamos o quê? Nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, queridos, esse novo, ele nos inclui. Colossenses 3,10 diz assim: e vos vestides do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O novo, ele nos remete ao projeto de Deus, ao projeto lá do Éden ainda. Aquele projeto de ser não perfeito, mas ser semelhantes a Deus. Porque perfeito é só na imagem, perfeito no caráter, mas semelhante nas outras coisas a Deus. Então, esse novo, ele nos remete a esse projeto de ser semelhante a Deus, semelhante a Jesus. Porque perfeito foi só um, Jesus, né? Por mais que nós busquemos a perfeição, por mais que nós caminhamos para a perfeição, mas nós vamos ser sempre semelhantes. Não vamos conseguir chegar a ser perfeito como Deus foi. Não vamos ousar a ser igual a Deus, né? Mas estamos caminhando para esse propósito de garantir a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, essa palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, em relação ao templo do Espírito Santo, e essas três coisas que nos levam a ser o templo do Espírito Santo, é algo assim para a gente meditar, porque o diabo, queridos, o inimigo das nossas almas, ele tem esse papel. Por mais que ele já foi julgado. João capítulo 16, versículo 8. Eu quero ler João capítulo 16, versículo 8, para você entender melhor. Pedi para o Odisseia ler aqui. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, quando ele vier, quem? Diga comigo, o Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque é do pecado. Agora, da justiça por quê? Porque Jesus voltou ao Pai. Quantas pessoas duvidaram aquele tempo que Jesus era o Filho de Deus? Se foi feita justiça ali. Então, justiça porque ele voltou ao Pai. Juízo porque o acusador já está julgado. Ele não tem mais o direito de nos acusar. Então, juízo porque ele já foi julgado, o acusador já foi julgado. Então, essa palavra é uma palavra tremenda, porque como é que a palavra diz ali, de volta? Lê para mim? Quando ele vier, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, quer dizer, nós hoje, como filhos de Deus, como templo do Espírito Santo, a gente tem esse papel também, não de convencer as pessoas, mas de ministrar. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele tem esse poder de convencer as pessoas do pecado. Então, uma das coisas também que nós nos tornamos templo do Espírito Santo é para que a gente possa ser aqui na Terra uma igreja operante, né? E através da igreja operante é que nós vamos convencer essas pessoas, através do Espírito Santo que habita em nós, do pecado, do juízo e da justiça. Quantos aqui tem famílias que ainda não aceitaram Jesus? Quantos tem famílias aqui que ainda não conheceram a revelação da salvação? Quantos aqui tem famílias que hoje estão perdidos em drogas, perdidos em imoralidade, perdidos aí, não sabem nem o que fazer para voltar mais, né, para a família. Muitos maridos que deixam mulheres, muitas esposas que deixam maridos, de certa forma aqui, muitos casais destruídos, filhos, né, que não têm o pai mais ou a mãe como referência. Quantos e quantos? O que está precisando?
que Jesus visite essa casa. Uma das coisas, queridos, que nós temos que entender, a igreja, Mateus capítulo 15, versículo 15, 16, até a gente comentou esses dias sobre a questão de que o diabo ele não vai prevalecer, os infernos não vão prevalecer contra a igreja de Jesus, está lá em Mateus capítulo 15, mas essa igreja, queridos, para prevalecer contra o diabo, essa igreja ela tem que pregar o evangelho de Jesus. Somente o evangelho, somente o Espírito Santo tem o poder de fazer com que o inferno não prevaleça contra a igreja. E nós hoje temos que usar isso, nós temos que usar esses elementos que a Bíblia nos dá hoje, a palavra de Deus. Nós temos que usar o evangelho para fazer com que as pessoas se convençam do pecado. E evangelho, querido, evangelho não é simplesmente para trazer palavras para pessoas, palavras de conforto, palavras de... muitas vezes a gente ouve aí, evangelho está sendo pregado para dizer que você vai ter uma casa boa, que você vai ter um carro bom, que você vai ter uma posição melhor na sua vida, né? Eu acredito em tudo isso, que quando a gente anda com Deus, Deus nos abençoa. Mas o evangelho, queridos, o objetivo maior do evangelho é fazer com que você se arrependa dos teus pecados, é fazer com que você se torne o templo do Espírito Santo, é fazer com que você aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador e fazer com que você garanta a tua vida eterna através da pessoa de Jesus. Então o evangelho é para nos levar a conhecer Jesus, é para nos levar ao arrependimento, à salvação. Olha só, 1 Pedro, tem uma palavra em 1 Pedro que eu não lembro agora o versículo, mas fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Olha só que tremendo isso, né? O que Deus faz com o seu povo, né? Deus levanta o seu povo, levanta o caído, levanta aquela pessoa que já de repente não tinha mais, né? Não tinha mais, sei lá, esperança, né? E Deus vem e levanta através do Espírito Santo, através da pessoa de Jesus. Então eu queria deixar essa palavra para você essa noite, uma palavra assim que você nunca esqueça. Você que aceitou Jesus, você de repente que está na igreja, que agora está na sua casa, que agora devido a essa situação que nós estamos vivendo, você não consegue às vezes ver no culto. E você está na igreja, às vezes o acusador, Satanás, tem se levantado para te trazer palavras de desânimo, palavras negativas. Uma das coisas que me chamou a atenção no PG esses dias foi a questão de Paulo. Em Filipenses, capítulo 1, fala ali que Paulo escreveu uma carta aos Filipenses. Eu até comentei nesse PG que Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava onde? Preso. E um dos objetivos de Satanás é fazer com que o Espírito Santo não fale através das nossas vidas. O objetivo de Satanás hoje é calar o Espírito Santo. É calar o Espírito Santo na tua vida, é calar o Espírito Santo na igreja. Porque se o Espírito Santo calar, se o Espírito Santo se entristecer, não falar, ele não vai convencer o mundo do pecado. Esse é o objetivo do diabo, fazer com que o Espírito Santo se cale. E Paulo ali, eu vendo Paulo dentro daquela prisão, escrevendo uma carta de ânimo aos Filipenses, uma carta ali de entusiasmo, de alegria, de poder, de convencimento. Aí você olha assim, mas Paulo estava onde? Ele estava preso, ele escreve essa carta para essas pessoas, devia ir de fora para dentro, palavra de esperança. Não, vinha de fora, de dentro para fora, de dentro da prisão para fora, essas palavras através de Paulo. Mas agora eu pergunto, será que Paulo, humano, sem o Espírito Santo, tinha capacidade de fazer isso? Você acha que Paulo fez o que fez pela formação que ele tinha? Não. Paulo fez o que fez porque o Espírito Santo era um braseiro no coração dele. E esse Espírito Santo, ele quer ser esse braseiro em nós. O Espírito Santo quer ser esse braseiro em nós, fogo vivo, né? E o diabo, ele não vai poder apagar o Espírito Santo no teu coração, ele não vai poder apagar porque ele já foi julgado. Então, se há alguma palavra negativa contra a tua vida, marido, esposa, filho, que você nessa noite possa falar assim, não, cala-te, Satanás, você não vai falar mais palavras negativas para minha família,
porque o Jesus já venceu você na cruz, e hoje eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, aquele que me consola, aquele que me acompanha, aquele que me orienta. A palavra que nós lemos lá no início de João, né? Aquele que está sempre do meu lado, cuidando, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria mandar um beijo especial aqui para minha amiga, para Ana Roya, que está assistindo, e falar para você que você é uma obra-prima de Deus, e você sabe disso. Né? Você é uma joia rara do Senhor, e você sabe disso. Amém. Um grande beijo, Ana. E para todos também que a gente não conseguiu, né, cumprimentar no início pelo nome, a gente teve um pequeno atraso aí, mas que vocês tenham sido edificados pela palavra do Senhor e sejam muito bem-vindos. É muito bom estarmos juntos como igreja. Deus é bom, né? Deus é bom em todo o tempo. Amém. Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração no final agora, queridos. Lembra que eu falei que de repente você nunca entrou numa igreja? Que de repente você não aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida. Eu queria fazer essa oração nesse final. Eu queria declarar que nessa noite você pode ter a maior de suas experiências de vida. Onde quer que você esteja. De repente você está sendo desacreditado por alguém. Desacreditado pela sociedade, por um marido, por uma esposa, por um patrão. Mas eu quero dizer que há uma pessoa que acredita em você, que é Jesus Cristo. Ele acreditou em mim um dia. E Ele acredita em você, eu tenho certeza. Então eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essa pessoa na Tua presença. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos, o quanto receberam, se tornaram, o Senhor deu o poder de se tornar o quê? Filhos de Deus. Eu creio, Pai, que essa pessoa que está assistindo nesse momento, vai declarar essa palavra. Eu creio que o Senhor vai visitá-lo e vai trazer uma transformação de vida. Eu quero que você ore comigo e diga assim: Senhor Jesus, entra na minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa meus erros. Diga assim: Senhor Jesus, eu renuncio aqui toda aliança, todo vínculo com Satanás, com outros deuses, toda aliança que eu fiz com outros deuses, eu rejeito agora. E eu declaro a pessoa de Jesus, o Espírito Santo de Deus, entrando no meu coração e trazendo na minha vida a salvação em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós também temos aí no final, agora a gente sempre coloca ali, o Glécio vai colocar ali na telinha os dados bancários ali. E enquanto a gente vai cantar uma adoração aqui, enquanto a gente vai estar adorando o Senhor com o Espírito Santo, você pode ser tocado por Deus nessa noite também, fazer uma oferta. Você pode fazer a transferência do seu dízimo ali, que você possa ficar à vontade para fazer tudo isso. Amém, queridos? Amém. E a gente já vai estar finalizando também. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Que o Senhor esteja derramando, né, das suas bênçãos, da vitória do Senhor sobre a tua semana em todas as áreas. Que a tua vida esteja sendo totalmente conduzida pelo Espírito Santo e que na próxima segunda, daqui 20 dias, nós possamos estar juntos, né? Na próxima agora é o bispo ou o pastor Amarildo, não sei, eu troco o bispo Saulo e o Jean, depois pastor Amarildo, pastora Cleide, e nós vamos continuar, né, juntos para glorificar o Senhor. Amém? Boa noite, igreja. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. Boa noite. Deus abençoe. Você pode estar adorando conosco também nesse finalzinho, né? Fechando teus olhos, adorando o Senhor. Amém?
oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu navegarei